Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no programa Pontuando para falar de um assunto interessante. A gente vai falar das questões financeiras associadas aos pacientes de câncer. Eu estou aqui com uma matéria da Carta Capital, é a última matéria da Carta Capital do mês de setembro agora, e ela tem o seguinte título: Toxicidade Financeira. Ela foi escrita por Riad Younes, que é um oncologista dedicado a estudos e a cuidados de tumores torácicos, é cirurgião nos hospitais Sírio-Libanês e Oswaldo Cruz e é professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP. Ele começa assim: o desespero e a sensação de urgência levam os pacientes a comprometer parte importante de suas rendas no tratamento do câncer. Vamos ver o que a matéria está dizendo. É muito interessante o que ele está realçando aqui. Foi uma matéria bastante lúcida, chamando a atenção. Eu achei interessante que as pessoas tivessem noção disso, tá? Principalmente a área médica. Então, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, passa esse vídeo para frente. Ele é importante, ele faz parte de um conjunto de conhecimentos que às vezes estão fortuitos dentro, quer dizer, fortuitos aparentemente, né? Dentro de uma matéria, dentro de uma revista, que tem um alcance razoável, não resta dúvida, mas as pessoas às vezes não entendem que aquilo ali pode ser discutido em várias instâncias. Vou ler a matéria para o vídeo podcast não ficar muito longo. Olha bem. O desespero e a sensação de urgência, como eu já li, levam pacientes a comprometer parte importante de suas rendas no tratamento do câncer. Já li isso, né? Então vamos lá. Ter câncer ou até a perspectiva de um câncer já seriam motivos suficientes para se ter estresse, dúvidas e ansiedade em qualquer paciente e seus familiares. As incertezas quanto ao diagnóstico, ao estágio e à extensão da doença, à possibilidade de tratamento curativo ou controle eficiente, e à evolução e às chances de viver ou sobreviver, bem ou mal, por esses meses ou anos após o diagnóstico, tiram o sono de todos os envolvidos. A preocupação se concentra na maior parte do tempo no tipo de tratamento, em seus efeitos colaterais, nas complicações possíveis, nas chances de resolver o problema por completo. Infelizmente, as dúvidas não param por aí. À medida que o manejo dos pacientes avança, aparecem efeitos colaterais que não atingem o corpo diretamente, as toxicidades financeiras. Quer dizer, quando as suas finanças podem ser consideradas tóxicas naquele momento. Como que seria isso? Talvez o título não seja muito feliz, mas a gente vai entender. Vamos prosseguir. Vários estudos mostram que em países em desenvolvimento como o Brasil, pacientes com câncer e ou seus familiares chegam a gastar entre 20%, os mais ricos, né? E 80%, os mais pobres, de seus ganhos mensais nos cuidados médicos e paramédicos. Ele está dizendo que entre as faixas de rendas diversificadas, o que ele chama de mais rico aqui são os mais bem posicionados, né, na pirâmide dos salários, e os mais pobres, os mais mal posicionados. Ele diz que os mais ricos gastam até 20% de suas rendas e os mais pobres até 80%. Quer dizer, se você ganha 10 mil e gasta 2 mil, seria 20%. Se você ganha 1.000 e gasta 800, seriam os mais pobres. Realmente, esse comprometimento, no caso dos mais pobres, é ainda mais problemático, né? Judia mais a pessoa. Mas, diria você, o cuidado médico de doenças malignas no Brasil não é coberto pelo SUS ou por seguros privados de saúde? Olha, de certa forma, sim. Mas o custo financeiro cresce rapidamente somente na fase do diagnóstico. Estima-se que os pacientes gastem do bolso, sejam eles atendidos pelo SUS ou por convênios, entre R$ 300 e R$ 3.000, respectivamente. Né? Mas como?
Bom, primeiro, os pacientes com a dúvida do diagnóstico recorrem a sistema médico privado para acelerar e confirmar a identificação do eventual câncer, pagando transporte, consultas ou exames específicos que geralmente demoram, tanto no SUS quanto nos convênios. O desespero e a sensação de urgência, geralmente exagerados, mas o paciente não sabe disso, seus familiares não sabem que é exagerado, fazem o paciente gastarem mais. Isso aí é fruto, digo eu, Zé Roberto, isso é fruto da ansiedade, do desconhecimento, o que é natural. Você não tem conhecimento no seu dia a dia dos mais variados tipos de câncer, dos seus sintomas, qual é a urgência, como é que você faz para atacar aquilo ali o mais rapidamente possível. Você fica desesperado com o seu paciente, seja você próprio, seja seu familiar. Feito o diagnóstico, a maioria gostaria de iniciar o mais rápido possível o tratamento apropriado. Novamente, o SUS e os convênios não compartilham dessa pressa e dessa ansiedade dos pacientes, obviamente, porque aquilo ali é o dia a dia deles, né? Assim surge mais gastos para iniciar logo o tratamento, esperando liberação e autorização dos sistemas de saúde, seja público, seja privado. Mesmo quando autorizados e cobertos, os pacientes quase sempre arcam com algumas drogas anticâncer, além da maioria dos medicamentos e dos tratamentos auxiliares, compra de remédios para controle de sintomas como dor, náusea, diarreia ou até fisioterapia se for necessário, etc. Transporte para e de locais de consultas e de terapia, além de alojamento quando o cuidado está disponível longe do domicílio do paciente. A perda de dias de trabalho e a baixa produtividade decorrente de terapias ou efeitos colaterais e complicações impactam a renda pessoal e familiar. Estes custos diretos e indiretos, atualmente identificados como toxicidade financeira, quer dizer, é um jargão que se adotou aí. Então, olha bem, estes custos diretos e indiretos, os iniciais, atualmente identificados como toxicidade financeira, impactam significativamente na vida dos pacientes e de seus familiares. Há o risco de perda total de todas as economias da pessoa ou da família, ou da perda de emprego ou falência de seus negócios. Isso preocupa os doentes não apenas em relação à sustentabilidade destes gastos por muito tempo. O tratamento do câncer leva geralmente meses, mas também no que diz respeito à proteção dos seus familiares ou de sua família do ponto de vista financeiro, porque se o paciente tem filhos, mulher e outros agregados que dependam dele, essas pessoas vão ficar sacrificadas também, ou vai levar ao desgaste, ao gasto também dos erários dos familiares, se for o caso. Os doentes, afinal de contas, têm clara percepção do risco de vir a faltar em futuro não muito distante e a seus parceiros ou dependentes como uma consequência estressante de dificuldades financeiras futuras. Muitas vezes, estas preocupações acabam levando a uma pior qualidade de vida, com limitação voluntária dos gastos e até a redução de chances de cura ou de sobrevida prolongada. A sociedade e principalmente os médicos devem ficar atentos a estes fatos, porque eles não são ordinários do dia a dia de todo mundo ou de todas as famílias, mas pontualmente eles acontecem e é extremamente desgastante e essas pessoas sofrem muito. A sociedade e principalmente os médicos devem ficar atentos a estes fatos, repito, com base aqui na reportagem. Infelizmente, a maioria dos médicos não fornece a seus pacientes informações detalhadas a respeito destes custos extras por desconhecimento, às vezes por desinteresse, às vezes por dificuldade de discutir tópicos fora da terapia em questão ou até por falta de tempo. Olha bem, então nós temos que prestar atenção nisso. Quando o médico desconhece o que decorre daquilo que ele está diagnosticando, tipo de gasto, ou quando o médico está desinteressado, não é um médico carinhoso, não é um médico ocupado do paciente, ou porque o médico às vezes tem dificuldade de discutir tópicos fora da terapia em questão, também por desconhecimento, ou porque ele às vezes está atendendo um sem número de pessoas e ele não tem tempo, por mais que ele fique às vezes chateado e com pena do paciente. Assim, acabam tirando dos doentes
as chances deles optarem por este ou aquele tratamento, levando-se em conta não apenas as chances de cura ou controle da doença, expostos em porcentagem acima ou abaixo desta ou daquela estratégia terapêutica, mas também o peso sobre o bolso e sobre suas economias. Os doentes não têm outra fonte confiável para estas informações além de seus médicos. E nós, porque Dr. Riad Younes é médico, obviamente, e nós, como profissionais da saúde, não temos o direito de continuar falhando grosseiramente nesta tarefa. Achei, e finalizando, né? Achei espetacular essa missiva, essa matéria, essa ocupação que o Dr. Riad Younes se deu e trouxe numa revista de alta circulação. Então eu peço a você que passe o vídeo para frente, não apenas porque eu quero ganhar likes, eu quero haver engajamento, mas porque essa matéria ela é importante. Essa revista Carta Capital, obviamente, ela faz matérias e ela quer ser lida, e ela quer, e os seus repórteres querem sobreviver. O dono da empresa também quer sobreviver, mas ele está prestando um serviço. O importante é isso, eu estou coadjuvando aqui na prestação desse serviço, obviamente, achando muito importante, muito interessante ter um canal que você possa ouvir e assistir comigo, relativo a matérias que eu puder pesquisar, esclarecer, trazer à baila ou assuntos incômodos como esse aí. Toxicidade financeira são os gastos elevados sem proteção de SUS ou governamental ou até de convênios, independente do erário das pessoas, dos mais pobres ou dos mais ricos, por desconhecimento. A toxicidade financeira são aqueles custos que às vezes podem ser evitáveis por esclarecimento, por uma cadeia de informação. Então, passa esse vídeo para frente. Muito obrigado. Até o próximo programa Ponto ONU, com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.